400 ou 430 anos? Quanto tempo durou o exílio de Israel no Egito? Por que que nós lemos lá em Gênesis capítulo 15, verso 13, Deus dizendo a Abraão que a sua descendência seria escravizada lá no Egito, mas depois de 400 anos retornaria para a terra de Canaã? Mas lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, versos 40 e 41, nós entendemos que o povo de Israel saiu com 430 anos. Estaria a Bíblia em contradição? Estaria Deus mentindo? Será que Deus errou na profecia? Porque a profecia foi emitida, pois a profecia foi declarada pelo próprio Deus. Seria Deus um falso profeta? Teria Deus errado no cálculo? Ou será que a Bíblia está em contradição? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Bereanos. Eu sou o pastor Jefferson Araújo. Se você não é inscrito ainda no canal, este é um ótimo momento para você apertar aqui embaixo no botão de inscrever-se e dar um apoio aqui ao nosso trabalho. É gratuito, você não precisa pagar nada por isso. Semanalmente você vai receber avisos do YouTube com nossos vídeos aqui, nossos conteúdos gratuitos para enriquecer o teu conhecimento, para que possa alimentar também a sua fé. Mas afinal de contas, será que há um erro de tradução? Será que há contradições na Bíblia? Eu quero primeiro ler o texto de Gênesis 15, 13, onde Deus anunciou a Abraão que seriam 400 anos, e depois ler os textos de Êxodo 12, 40 e 41, para a gente então decifrar o que foi que aconteceu para que o povo não saísse com 400 anos, como foi decretado por Deus lá em Gênesis 15, verso 13. Acompanhe esse texto comigo. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Êxodo 12, verso 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Mas e aí agora? Como é que nós resolvemos esta situação? Será uma contradição bíblica? Ou será um erro de tradução? Ou será que Deus errou, né? Deus não sabia que o povo sairia com 430, ele falou 400 anos, mas acabou se equivocando nos cálculos. Nós sabemos que Deus ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento, ele é presciente. A presciência de Deus está intrinsecamente ligada à sua onisciência, quer dizer que Deus tem o conhecimento prévio de todas as coisas, ele tem o conhecimento do futuro. Deus sabia que o povo sairia com 430 anos. E isto aqui não é um erro de tradução, nem nos textos de Êxodo 12, 40 e 41, nem no texto de Gênesis capítulo 15, versículo de número 13. Na verdade, nós precisamos entender o contexto histórico, né? Do que a Bíblia narra da história de Israel, por que o povo de Israel saiu de lá com 430 anos. No sermão maravilhoso de Estevão, em Atos capítulo 7, Estevão ele elucida esta questão. Estevão mostra que quando Moisés ele teve no seu coração de ir visitar os seus patrícios, os filhos de Israel, e ele viu que havia um egípcio maltratando um israelita, e ele quis vingar ali o israelita e matou o egípcio e o enterrou. No outro dia, ele saiu e viu que dois israelitas estavam brigando entre si, e ele achava que eles entenderiam que Deus haveria de dar libertação por meio dele. Isto significa que Moisés já sabia do seu chamado. Ele já entendia que Deus tinha lhe chamado para libertar o povo de Israel. E quando ele foi repreender o israelita que ofendia o outro, este israelita falou: você vai fazer comigo o que você fez ontem com o egípcio, vai me matar e vai me enterrar? Quando Moisés ouviu esta palavra, ele entendeu que aquele crime que ele tinha cometido e ocultado o cadáver não estava tão oculto assim. O Egito inteiro já estava sabendo do seu crime, por isso ele precisou fugir para a terra de Midian, e lá ele passou 40 anos, quando Deus o chamou lá no cima do Monte Sinai, falando da sarça ardente, e Moisés voltou para o Egito para libertar o povo, e ele já tinha 80 anos naquela época. Então, quando você lê o texto de Atos 7, você entende que quando Moisés fugiu para Midian, ele tinha 40 anos, passou mais 40 anos lá. Quando ele voltou e libertou o povo, ele tinha 80, e o povo foi libertado no ano 430 do exílio, ou no ano 430, em que eles estavam lá sendo subjugados pelo povo do Egito, embora a gente saiba que nem todo esse tempo
nem todos os anos que eles viveram lá, eles viveram como escravos, só depois da morte de José e que se levantou do faraó e etc. Mas eles estavam no ano 430 deste exílio, quando eles estavam lá no Egito, quando eles foram libertados por Deus através de Moisés. E Moisés já tinha 80 anos quando isto aconteceu. Se você pegar 430 anos, que foi o tempo em que o povo saiu do Egito, segundo os textos de Êxodo 12, 40 e 41, e você diminui por 40 anos, que foi o tempo que Moisés ficou lá em Midian, que ele precisou fugir, vai dar 390 anos. Isso significa que quando Moisés matou o egípcio e ele precisou fugir e passar 40 anos lá em Midian, ele tinha, ou melhor dizendo, o povo estava no ano 390 do exílio, faltando apenas 10 anos para completar-se os 400 anos e o povo ser libertado no ano 400, como Deus havia predito para Abraão, lá em Gênesis 15, verso 13. Mas por que isto não aconteceu? Pela precipitação de Moisés. Como Moisés ele acabou se precipitando e matando o egípcio, algo que não era para ele fazer, ele precisou fugir e passar mais 40 anos lá em Midian, o que deu 430. Quando o povo foi libertado por ele, já tinha 30 anos de atraso e Deus não errou na profecia. Deus não errou nos cálculos, porque pelo propósito de Deus, o povo sairia com 400 anos. Mas pela precipitação humana, pela precipitação de Moisés, o povo saiu 30 anos atrasados, porque Moisés, ele, na cooperação que o ser humano, na participação humana nas promessas de Deus, Moisés ele acabou cometendo um erro e este erro custou 30 anos a mais de cativeiro lá no Egito. Vamos ler os textos de Atos 7? Atos 7, 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E, vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam, Moisés já entendia isso. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E, completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. O verso 30 deixa claro que Deus apareceu a Moisés 40 anos depois. Ele já tinha 80 anos quando isso aconteceu. 40 anos ele foi visitar o povo, 40 anos exilado em Midian, 80 anos. E antes dessa leitura desse texto aqui, o versículo de número 17 diz assim: aproximando-se, porém, o tempo da promessa, que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu, se multiplicou no Egito. Aproximando-se o tempo de qual promessa que Deus fez a Abraão? Aquela promessa de Gênesis 15, verso 13, que o povo seria subjugado por 400 anos na terra estranha, que era o Egito, mas ao final desse tempo, Deus ia julgar aquela nação, ia tirar o povo e trazer de volta para a terra de Canaã com muito despojo. Aproximando-se esse tempo da promessa, nasceu Moisés e aconteceu toda aquela coisa. Ele foi ocultado por 3 meses, depois a sua mãe mandou a sua irmã Miriam colocá-lo lá na beira do rio, na borda do rio Nilo, entre os juncos, dentro de um cesto calafetado com betume, e a filha de Faraó ouviu o choro de Moisés e tal, e criou Moisés. Mas com 40 anos Moisés entendeu que ele não era egípcio, ele era israelita, e que Deus daria o livramento ao seu povo através dele, que estava sofrendo lá no Egito. Só que Moisés, esse tempo da promessa que estava se aproximando mais ainda no tempo que Moisés tinha 40 anos, ou seja, no ano 390, faltando apenas 10 anos para cumprir-se a promessa que Deus fez a Abraão. Você que está me ouvindo agora, talvez esteja vivendo debaixo de uma promessa que tem muito tempo e ainda não se cumpriu. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que as promessas de Deus, elas seguem um padrão condicional. As promessas de Deus estão condicionadas à nossa obediência.
e como nós vamos reagir ou responder às promessas que Deus nos fez. Hebreus 10:36 diz que nós necessitamos de paciência para, depois de feito a vontade de Deus, nós possamos alcançar a promessa. Ou seja, paciência, fazer a vontade de Deus para então alcançarmos a promessa. Isso significa que a promessa ela tem um tempo para se cumprir, como nós lemos aqui no verso 17 de Atos 7. E durante este tempo em que a promessa ela não se cumpre, você precisa reagir ou responder positivamente ao seu chamado, à promessa que Deus fez na sua vida, com paciência, esperando o tempo do cumprimento e obediência, para então o tempo da promessa chegar e você tomar posse dessa promessa. Quando você não responde com fé, com paciência, com obediência, você precipita-se nas suas atitudes, você tenta dar um jeitinho ali, você tenta adiantar o processo, você tenta adiantar o tempo da promessa que Deus fez à sua vida, o que acaba acontecendo? Você acaba esticando o tempo da promessa, assim como Moisés. A precipitação de Moisés, o que seriam apenas mais de 10 anos, que era o tempo que Deus levaria para preparar Moisés, para o povo se acostumar com a ideia de um Moisés líder deles, um libertador deles, Moisés acabou esticando esse tempo de preparo de 10 anos para 40 anos, fazendo com que o povo passasse 30 anos a mais cativo no Egito. Ou seja, todas as vezes que nós desobedecemos a Deus durante o tempo da promessa, na nossa impaciência, no nosso jeitinho brasileiro de querer adiantar as coisas, nós acabamos esticando a promessa e o tempo dessa promessa acaba demorando mais. E por isso que demora tanto tempo, e às vezes a gente acha que o profeta se equivocou, que aquele profeta se emocionou a falar aquelas coisas para nós. Mas observe que foi Deus quem profetizou 400 anos de cativeiro. Mas este tempo de cativeiro, de exílio, demorou 430 anos, 30 anos a mais do que Deus havia predito, porque as promessas de Deus, elas não são unilaterais, porque as promessas de Deus, elas dependem da nossa obediência, da nossa paciência, dependem da nossa resposta. E se a nossa resposta não for positiva, esta promessa vai acabar demorando, se esticando o tempo, e você vai acabar reclamando, murmurando por não entender. Portanto, que você busque a Deus com paciência, em obediência, com fé, responda positivamente a todas as promessas que Deus lhe fez, para que você possa chegar no tempo da promessa e você tomar posse dessas promessas, destes projetos que Deus idealizou para a sua vida. Que Deus te abençoe e até ao próximo vídeo.